Olá, bem-vindos à nossa análise. Pois é, guerrilheiros, existiram milhares, né? Mas Che Guevara só existiu um. E essa frase resume bem o status único de Ernesto Guevara, uma figura que virou um ícone mundial, muito, mas muito maior que qualquer um de sua época. Olha, a imagem dele a gente reconhece na hora, em qualquer lugar do mundo. Para muita gente, essa imagem é sinônimo de rebeldia, de idealismo, daquela luta contra a opressão, sabe? Virou um ícone visual que ultrapassou completamente as fronteiras e o tempo. E essa imagem foi tão, mas tão longe que, bom, virou um logo comercial. Tá estampado em tudo que é lugar. De camiseta a pôster, o rosto do Che virou um produto, um item de consumo mesmo. E muitas vezes sem nenhuma conexão com a história política por trás dele. Mas aí é que está a grande questão, né? Quem era o homem por trás do logotipo? Porque por trás desse símbolo todo existe uma figura histórica bem complexa e muito controversa. É exatamente aqui que as histórias sobre ele começam a ir para lados completamente diferentes. Então, o que a gente vai fazer aqui é explorar uma fonte específica que traz um retrato bem crítico. A tese central dessa fonte é que essa imagem popular que todo mundo conhece, na verdade, esconde uma faceta bem mais sombria do homem por trás do mito. Bora mergulhar nessa perspectiva para a gente entender isso melhor. Para entender o homem, essa fonte nos leva lá para trás, para as origens dele. O argumento aqui é que a chave da personalidade do Guevara foi moldada numa infância cheia de ressentimentos e muitas contradições. Olha só, segundo o texto, o Guevara teria herdado uma série de, digamos, animosidades. Da família do pai, veio um ressentimento forte contra os Estados Unidos. Já do lado da mãe, um anticlericalismo profundo, que nasceu de um escândalo social da época que fez a igreja meio que virar as costas para ela. E essas teriam sido as primeiras sementes do que ele viria a defender no futuro. E a criação dele? Bom, a fonte a descreve como um verdadeiro cabo de guerra. Pensa só, de um lado a mãe, que se sentia culpada pela asma dele e por isso era super protetora. Do outro, o pai, que estava determinado a fortalecer o menino com os métodos bem perigosos, para não dizer irresponsáveis. A fonte até cita um episódio específico que mostra bem essa dinâmica. Numa dessas tentativas do pai de endurecer o filho, o resultado, ironicamente, foi uma pneumonia. E essa pneumonia virou uma bronquite crônica, uma condição que ele carregou para o resto da vida. Então, o ponto principal aqui, de acordo com o autor, é que essa infância toda conturbada não foi só um detalhe na biografia dele. Não mesmo. Ela teria moldado diretamente o temperamento do Guevara adulto, um temperamento que a fonte descreve como cruel, ousado e com um desprezo total pelo risco, tanto dele quanto dos outros. Ok, vamos avançar agora para a vida pública dele e ver como tudo isso se desenrola. O texto não pinta ele como uma figura única, de uma só face. Pelo contrário, o retrata como um homem de muitos papéis, e papéis conflitantes. Tudo isso num período de tempo bem curto. Olha, em apenas 10 anos, a carreira dele foi uma loucura. Ele foi de guerrilheiro para chefe do que a fonte chama de campos de extermínio. Depois virou presidente do Banco Nacional, ministro das Indústrias e, no fim, um revolucionário que não teve sucesso. É uma sucessão de papéis impressionante, tudo acontecendo muito rápido. E é aqui que a gente vê a principal contradição que a fonte aponta. De um lado, a gente tem um intelectual, um cara que lia muito, um jogador de xadrez intuitivo. Do outro lado, o déspota, um executor sistemático que, segundo o texto, usava o ódio como uma ferramenta de luta. Essencial, inclusive. E a fonte vai ainda mais longe, detalhando acusações de um desprezo profundo por muita gente diferente. A lista que o autor apresenta inclui negros, indígenas, bolivianos, homossexuais que ele teria confinado em campos de trabalho forçado e até mesmo os próprios cubanos e os guerrilheiros que ele comandava. Bom, agora a gente chega no ponto central da acusação do autor. A análise aqui foca no que ele considera o verdadeiro legado do Guevara. E na visão dessa fonte, é um legado definido pela violência. O autor começa indo direto num dos argumentos mais comuns na defesa do Che, aquela ideia de que ele foi um mártir que morreu pelas suas ideias. Para o autor, o foco não deveria ser esse. A premissa estaria toda errada. Porque para essa fonte, a questão principal não é como ele morreu, mas sim o que ele fez enquanto estava vivo. A ênfase, portanto, deveria estar nas pessoas que ele matou para impor a ideologia dele e não no fato de que ele acabou morrendo por ela.
A fonte também traz os apelidos que ele ganhou ao longo da vida. Tinha o El Chancho, que significa o porco, por causa da suposta falta de higiene pessoal dele. Tinha o açougueiro de La Cabanha, uma referência direta ao comando dele na fortaleza que virou um centro de execuções. E, o que é curioso, El Canalha, ou o Canalha, que era um apelido do time de futebol Rosário Central e que ele teria adotado com orgulho. E um ponto que o autor faz questão de ressaltar é que o Guevara, supostamente, nunca escondeu essa sua natureza. A fonte cita que o próprio Che teria se definido como uma máquina de matar. Uma autodefinição bem forte que o texto usa para reforçar essa ideia da disposição dele para a violência. E não para por aí. O texto junta várias outras frases que são atribuídas a ele. Frases em que a moderação é chamada de qualidade execrável, em que ele se coloca como o oposto de um Cristo, em que ele fala de um ódio à civilização, e até uma em que ele diz que a mais positiva das manifestações pacíficas é um tiro bem dado. E tudo isso nos traz de volta para o começo da nossa conversa. Aquela imagem vendida por aí, o mito construído em torno dele, que entra num contraste gigantesco com o homem que essa nossa fonte descreve. A tese do autor é resumida de forma bem direta. Nas palavras dele, uma coisa é a imagem adocicada que o marketing atual e os filmes comerciais construíram do Che, e outra coisa muito diferente é a verdadeira natureza que o Guevara real encarnou. E esse contraste fica muito claro aqui. O ícone pop que a gente vê por aí representa amor e tolerância. Já o homem, segundo a fonte, praticava o ódio como ferramenta de luta. O ícone virou símbolo de liberdade. O homem teria ajudado a criar um regime totalitário. E a grande ironia de todas, o símbolo do anticonsumismo que virou um dos logos mais vendidos do planeta. Então, para fechar, a conclusão da fonte é bem forte. Ela diz que os valores que a imagem do Che representa hoje, liberdade, amor universal, são exatamente os mesmos valores que o homem de verdade, o Guevara, teria combatido e até desprezado durante a vida. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, para a gente pensar. Independentemente do que cada um pensa sobre o Che Guevara, o fenômeno da imagem dele levanta uma questão muito maior. Como é que uma figura histórica vira uma marca comercial? É um processo que, no fundo, diz muito sobre a nossa cultura e sobre o jeito que a gente lida com a nossa própria história. Valeu por acompanhar esta análise.